Bom, a gente vai continuar monitorando essas discussões, só que tem um outro aspecto, uma outra notícia importante para a gente analisar. O governo informou que o presidente da República conversou por telefone com Donald Trump no dia de hoje. Durante essa ligação, os dois líderes trataram sobre situação na Venezuela e combinaram um encontro em Washington nos próximos meses. Em nota, o Planalto disse que os presidentes falaram sobre a importância de preservar a paz e a estabilidade da América do Sul e trabalhar pelo bem-estar do povo venezuelano. Essa foi a primeira conversa entre os dois líderes desde que os Estados Unidos prenderam Nicolás Maduro. No entanto, Lula já deu várias declarações públicas condenando a ação militar no país vizinho. Trump convidou novamente o Brasil para se juntar ao Conselho da Paz, criado por ele, mas Lula não confirmou se vai integrar essa iniciativa. Começar essa com o Mota, Lula e Trump, mais uma conversa por telefone, acertaram uma reunião para tratar, aparentemente, de várias pautas em Washington, Mota. Venezuela esteve na agenda. Bom, falar sobre a importância de preservar a paz é fácil, né? Quem é que vai discordar? Quem é a favor da guerra? Todo mundo gosta da paz. A gente fica curioso mesmo para saber como foi a conversa sobre crime organizado. Essa sim, especialmente diante da relutância do governo brasileiro, por exemplo, em classificar as facções como organizações terroristas. E é realmente difícil imaginar um ponto em comum que esses dois governos tenham para tratar, né? Talvez a busca da paz, muito no abstrato, porque no concreto tem que falar da Venezuela, tem que falar de Nicolás Maduro, que está passando um período contra a vontade dele em Nova York. Tem que ver se esse roteiro de viagem passa por Nova York, né, Canhato? Depois a nossa reportagem tem que dar uma checada nisso. Agora, nunca é fácil imaginar o que se passa na cabeça de Donald Trump, qual é a estratégia dele, qual é o próximo movimento. O fato é que essa conversa, nesse tom que foi divulgado pelo governo, prejudica a narrativa do conflito, que vem sendo tão divulgada pelo governo do PT, a narrativa contra os imperialistas. Pelo visto, as relações vão muito bem. Pois é, as relações, se elas estiverem tão bem assim, Lula não corre o risco de ser, entre aspas, tá, seduzido por Donald Trump. Talvez tenha o ponto de não retorno, né, Dávila? Donald Trump só deixou claro que só tem uma preocupação: conversar com quem é o dono do poder. Ele não quer saber com aqueles que têm perspectiva de chegar ao poder. Ele quer conversar com quem que é o dono do poder, quem que está na cadeira. E se ele achar, até a visita programada para Washington, que Lula tem chance de continuar presidente da República, ele vai tratar bem o Lula, porque o negócio, a tal da química, Canhato, tem um componente diretamente ligado à permanência no poder. Ele não está nem aí se é democrata, direita, esquerda. Olha, ele conversa com o Xi Jinping, com o Putin, com o Lula, com qualquer um que está no poder e que tem ali relações cordiais com os Estados Unidos, que não chateia muito. Esse é o ponto. Então, o problema dessa viagem é se, quando ela ocorrer, Lula começar a cair nas pesquisas. Aí ele pode passar por uma situação à la Zelensky. Mas se a perspectiva de poder continuar firme e forte, como indicam as pesquisas, isso faz com que a tal da química seja mantida. Pois é uma situação um pouco nebulosa, né, Bruno Moza? Queria que você discorresse sobre essa aproximação de Lula e Donald Trump. Lula, que desde o tal episódio da química, né, aquele encontro na coxia do evento, vem dando algumas declarações que, não me parece, agradam Donald Trump. Mesmo assim, os dois estariam muito próximos. O que está por vir, Bruno Moza? Arrisca um palpite? Só falta acreditarmos que vai ter química de novo, né, pô? Aí também já é demais, 2 vezes já é muito, né? Eu concordo muito com o Dávila, né? O Trump, goste dele ou não, ele é uma pessoa que tem uma forma de falar, uma narrativa que ele não tem medo do confronto. Veja a última foto que ele postou na rede social dele lá, o Truth Social, dele, do J.D. Vance, e de mãos dadas, fincando a bandeira dos Estados Unidos na Groenlândia.
seja, claramente ele vai para o confronto. Você viu o discurso dele em Davos, a mesma coisa. E aí, reparem que com todos os presidentes que ele senta, ele fala bem do povo do país. Eu amo o povo daquele país, o povo daquele país é demais. Ele tem uma retórica que não é de hoje, uma forma de negociar dele que não é de hoje. Eu concordo muito com o que foi colocado. Esquerda, direita, democrata, republicana, ele tem o objetivo dele, goste ou não, da forma como ele conduz. Esse é o Donald Trump, não é de hoje. Enquanto empresário, depois enquanto político, ele é dessa maneira. Então, ele está olhando de novo para os interesses dos Estados Unidos da forma como ele enxerga o mundo e o que ele acredita ser melhor da forma como ele governa. Então, de novo, essa aproximação ela tem um efeito, obviamente, com os próprios interesses do MAGA, Make America Great Again. Muitos estão dizendo aí da doutrina Monroe, digamos, 2.0. E o grande ponto é justamente esse, olhar os interesses dos Estados Unidos. Espero que a gente não veja novamente aquela narrativa, agora sim, são grandes amigos, o Lula agora é muito bem quisto pelo Donald Trump, e que a gente continue pautando a nossa política externa baseada nisso, porque como eu mencionei na semana passada aqui, para mim, eu perdi totalmente a esperança de entender a política externa brasileira atualmente. Mas, Mota, a notícia trata de 3 pautas, né? A questão que envolve a Venezuela, você mencionou o crime organizado e tem também a possibilidade do Brasil integrar aquele conselho que visa instituir um estado de paz ali em Gaza, né? Pelo menos uma transição de poder ou alguma coisa nesse sentido. Essa aproximação fará com que Lula, em algum momento, tenha que entregar alguma coisa para Donald Trump. Essa aproximação, ele não vai poder se aproximar desse jeito, visitar Washington e falar não para as 3 coisas, compreende? Ainda que no fundo ele não pense como Donald Trump, ele vai ter que entregar alguma coisa para os Estados Unidos. Ou eu estou errado? Não, você está certíssimo. E essa perspectiva faz a gente pensar que talvez o governo brasileiro já tenha entregue alguma coisa que o governo americano queria, né? Talvez essa entrega tenha sido de alguma forma relacionada com a Venezuela, talvez isso tenha dado ao governo americano mais segurança para fazer o que ele fez. Há quem diga também que essa conversa ou a futura visita teria alguma coisa a ver com movimentos no mercado de carne nos Estados Unidos. A gente viu notícia nas redes sociais que Donald Trump teria instruído o Departamento de Justiça a começar algum tipo de investigação, porque o mercado de carne dos Estados Unidos é altamente concentrado e isso seria um problema. Em relação a esse Conselho de Paz, é muito difícil ainda dizer qual é o futuro que isso vai ter. O que a gente sabe é que o governo brasileiro, historicamente, o PT, a esquerda brasileira, batem na tecla de ampliação do Conselho de Segurança, na expectativa de que o Brasil viesse a ter um assento fixo no Conselho de Segurança da ONU, enquanto o Donald Trump tomou um caminho completamente diferente, apostando numa alternativa para a ONU, inclusive uma pauta defendida por Javier Milei, que já disse várias vezes que a ONU se tornou irrelevante porque esqueceu as suas missões originais e se tornou ferramenta de imposição de pautas supranacionais, as pautas do politicamente correto. Então, eu acho que o mais provável, Caniato, é que essa entrega que já ocorreu ou que vai ocorrer ainda não está em nenhum desses itens que foram divulgados oficialmente. Pois é, esse é um tema, não vou dizer sensível, né, mas pelo menos não é divulgado. Mas nos corredores fala-se da participação de um tal empresário, né, muito bem relacionado, com interlocução inclusive com Nicolás Maduro, presidente da República, o presidente brasileiro, além de conexões muito fortes lá nos Estados Unidos. Não sabemos exatamente de que maneira isso teria facilitado alguma coisa, Dávila, mas é preciso deixar isso no radar também, né, Dávila? Sim, tudo é. Olha, esse Conselho de Paz, só para dar um exemplo como que Donald Trump funciona, esse tal do Conselho de Paz que ele está criando para a faixa de Gaza, ele já mandou convite, 23 países aceitaram participar. Desses 23, só 3 são democracias. O resto é tudo governo autoritário, duro. Então o negócio é o seguinte, e além de tudo, tem que pagar $1 bilhão e ele tem o poder absoluto de veto sobre qualquer coisa que o Conselho definir. Ou seja,
É brincadeira. É isso aí, é para manter boas relações comerciais com outra coisa que não tem nada a ver com Gaza. É isso aí. Então, Caniato, nós não estamos falando hoje de uma nova ordem internacional baseada em valores ou nada disso. É tudo interesse de curto prazo, e não importa se o governo é ditadura, se o governo é democracia, se é republicano, democrático, direita ou esquerda. O que importa é fazer negócio. Como é que se faz negócio? A Venezuela, nós já comentamos aqui várias vezes, manteve Delcy Rodrigues, a vice de Maduro. O negócio é o seguinte: se continuar a fazer bons negócios com o petróleo, mantém no poder. Se começar a querer botar muitas asinhas de fora, vai perder o poder. Ponto. É assim que funciona hoje essa tal da nova diplomacia dos Estados Unidos. Então, se Lula vai enxergar nisso uma oportunidade ou não para aproximar, para manter a tal da química funcionando, pelo menos até a eleição, é uma escolha de Lula e Donald Trump. Nenhum dos dois estão interessados numa nova ordem mundial. Estão interessados em resolver o seu problema imediatista. Isso é a nova lógica. Agora, não adianta querer vir com uma ideia bonita de qual que é a nova diplomacia, a nova ordem mundial, porque você vai se desiludir nesse meio. Então, é bom jogar o jogo dos realistas.